Então assim, o que eu vejo o pessoal errando no número de exercícios? É porque não é assim que a gente mede da melhor maneira possível o volume de treinamento. Então vamos abrir uma tabela juntos aqui de um treino de um aluno meu, pra gente trocar uma ideia. Então já clica no gostei, se inscreve aqui no canal. Vamos pra nossa tabela aqui, ó. Então aqui tá um treino esquartejado. O Silvio odeia quando eu uso esse termo. O Silvio é que edita os vídeos e ele não gosta que eu use esse termo, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que eu apaguei o restante do treino aqui pra gente não se confundir, tá? Então não adianta você copiar isso aqui porque não vai dar certo. Isso aqui tá muito específico, ó. Tá vendo que até tá começando por trapézio e depois dorsal, porque é um trabalho específico. Mas para nossa análise aqui de quantos exercícios para cada grupo muscular, vocês já vão conseguir entender muito bem olhando isso daqui, tá? Então, olha só o que acontece. Normalmente a gente vai falar, eu não vou nem falar de uma vez, 2 vezes por semana, porque eu já expliquei isso aqui no canal, então lembra de procurar Leandro Twin mais tema, ABC2X ou ABCDE, volume de treino, etc. Mas vamos entender aqui, ó, que eu faço 4 exercícios, certo? E no outro treino eu faço 3. Então assim, para músculo grande, vamos entender dorsal e peitoral como músculo grande? Beleza. Então você tem que fazer 4 exercícios para cada um deles, tá? Então se eu for aqui no meu peitoral, ó, 4 exercícios, certo? Vamos analisar o dorsal? Eu tenho 3 exercícios. Aí você vai falar, poxa, Leandro, então, tá com um volume de treino menor, né, em 25%. Na questão da análise de número de exercícios, sim. Mas quando a gente vai analisar o número de exercícios, isso é secundário. O que é quando a gente vai abrir um treino, analisar um treino, montar um treino, a gente leva mais em consideração no volume, o número de séries. Então, olha só aqui, por exemplo, no trapézio. Eu tenho 2 exercícios, só que eu tenho 12 séries. Por quê? Porque eu tenho o German Volume Training, que é o GVT. Leandro, o que é isso? GVT é uma técnica avançada de treinamento que você pode achar mais sobre ela aqui no canal. Então, apesar de eu estar trabalhando com 2 exercícios aqui no trapézio, eu tenho 12 séries. Apesar de eu estar trabalhando com 3 exercícios aqui em dorsais, eu tenho 15 séries. E aqui no peitoral, olha, eu tenho 4 exercícios. Em tese, o dobro do volume em relação ao trapézio. Só que em número de séries não é tanto assim. Aqui eu tenho 12 e aqui eu tenho 16. A gente tem uma diferença aí de quanto? 20, 25%, algo por aí? Ou seja, o que eu quero mostrar para vocês aqui? Porque essa pergunta ela é frequente entre os alunos da consultoria. Poxa, Leandro, eu abri aqui o treino, só tem 3 exercícios de dorsal, não é muito pouquinho? Eu só faço dorsal uma vez por semana. Então, mas qual que é o número de séries? Porque isso é importante. Se eu vim aqui e colocar esse pull down, por exemplo, vamos trocar. Vamos dizer que eu coloco aqui um 7 de 12 e eu vou usar um FST7. Então aqui, olha, eu tenho 17 séries agora. E no peitoral eu tenho 16 séries. Ou seja, qual músculo está recebendo mais volume? A dorsal. Só que ela só tem 3 exercícios. E eu não estou nem levando em consideração técnica avançada de treinamento. Eu estou discutindo o mesmo número de exercícios. Então, para você que é professor e está assistindo o vídeo, isso foi uma coisa que eu falei muito lá no meu curso. Eu tenho um curso de como montar um treino do zero, treino, periodização, etc. E lá eu bati muito nessa tecla. A gente mede volume de treino no nosso esporte, beleza? Através de número de séries. Então esquece número de exercícios. Porque eu poderia fazer aqui um treinamento, vamos colocar que eu quero focar muito a parte alta da minha dorsal, então eu vou colocar uma puxada vertical, pegada pronada, e aí eu quero colocar uma barra fixa com pegada pronada, porque eu tenho um outro objetivo ali de melhorar um pouco mais a minha força, mas eu quero trabalhar a parte baixa das minhas costas, então eu vou fazer uma remada curvada, barra, pegada supinada. Só que eu quero explorar um movimento pesado, então eu vou fazer um levantamento terra. Eu quero recrutar uma fibra diferente, fazendo um pull down. E eu quero voltar ainda e estraçalhar mais, né, a minha lower back ali. E eu vou fazer uma remada unilateral com pegada neutra. Então olha só, eu quis colocar aqui 6 exercícios. Eu poderia fazer esses 6 exercícios para trabalhar dorsal 2 vezes por semana. Só que aí eu preciso modular um volume adequado. Um volume adequado de dorsal 2 vezes por semana, 12 séries. Então se eu tenho 6 exercícios, quantas séries eu vou colocar por exercício? Aí você vai dizer, 2 séries. Certo, 2 séries de tudo. Mas eu preciso ser assim tão binário, tão certinho? Claro que não. Vamos assumir que eu quero dar um foco maior no levantamento terra. Então aqui eu vou fazer 4 séries. Automaticamente eu tenho que tirar
2 séries de algum outro lugar. E eu não quero anular nenhum exercício. Então eu tiraria, por exemplo, um do pull down e um da remada unilateral. Por quê? Porque o shape do cara é isso que está precisando. A explicação para eu fazer isso aqui depende do indivíduo que eu estou trabalhando. E aqui eu tenho as minhas 12 séries, onde eu posso trabalhar 2 vezes por semana um treinamento de dorsal com 6 exercícios. E você chega para alguém e fala, olha, eu faço 6 exercícios de dorsais 2 vezes por semana. A pessoa olha e fala, tá errado. Vai dar overtraining, é muita coisa. Mas você não sabe o número de séries, entende? Então isso é muito importante. Aí, tudo bem, Leandro, então quantas séries eu devo fazer para cada grupo muscular? Eu vou dar um resumo aqui, o resumo dos resumos, mas de novo, se você quer entender isso melhor, de verdade, dedica um pouquinho mais de R$150 e pega o meu curso de como montar um treino e uma periodização do zero. Porque dá para esmiuçar isso demais. Mas, Leandro, agora eu tô sem dinheiro, então eu vou te dar um panorama. Vamos lá, homem. 16 séries para os grandes, 12 séries para os pequenos, para quem trabalha cada agrupamento muscular 1 vez por semana. Para quem trabalha o agrupamento muscular 2 vezes por semana, normalmente 25% menos do que isso. 12 séries para os grandes, 8 para os pequenos. Mulheres têm uma diferença, normalmente elas focam mais os membros inferiores. Então mulher vai treinar membro inferior 2 vezes por semana, fazendo 16 séries para os grandes, 12 para os pequenos. E quando ela vai trabalhar a parte superior do corpo, cada região 1 vez por semana, normalmente 12 séries para os grandes e 8 séries para os pequenos. É o resumo dos resumos, mas é para você partir de alguma coisa. Porque aí depois você pode ir problematizando. Poxa, mas aqui falta posterior, então nós vamos dar pau no posterior. Leandro, aqui a cabecinha lateral do ombro, ela tá um pouco mais defeituosa. Então a gente aumenta o recrutamento da cabecinha. Então como? A gente adiciona mais séries para essa região. Mas aí vai me faltar recuperação. Então eu tiro de outro lugar que eu já tenho desenvolvido. Leandro, o trapezão já é muito alto. Então baixa o volume daqui, aumenta da... Entende? Mas aí a gente já partiu de alguma coisa. O duro é você tá pensando nisso, sendo que você não tem nada. Então não tem como eu resumir a educação física inteira, o meu próprio curso, anos de fisiculturismo, em 1 minuto falando séries para cada agrupamento muscular. Não é esse o objetivo. Mas também, se eu não deixar com informação nenhuma, o vídeo não tem sentido, certo? E agora eu queria que vocês entendessem sobre as variáveis de treinamento. Volume, intensidade, densidade e frequência. Densidade o pessoal nem sabe o que é. Gente, para montar um treino tem que saber. Então eu vou deixar esse vídeo aqui com as 4 variáveis de treinamento. É uma coisa mais acadêmica, beleza. Mais técnica, beleza. Mas eu resumi de uma maneira que eu creio que você vai entender. Então dá uma conferida aqui.